Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante. Táticas de negociação que vieram de situações extremas, sabe? Coisa de vida ou morte mesmo. A gente vai usar como base o livro Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. Ele foi negociador-chefe de reféns do FBI. Então, imagina o nível da coisa. É um material e tanto, né? Com certeza. E a grande pergunta é, será que essas ferramentas pensadas para lidar com sequestrador, terrorista, será que funcionam numa reunião de trabalho? Ou, sei lá, numa discussão em casa? Olha, o que a gente viu no material é que sim, e é surpreendente como funciona. Exato. Então, a nossa ideia aqui é entender como essa abordagem que foca muito na emoção, na escuta profunda, como ela meio que desafia a negociação tradicional, aquela mais focada só na lógica, sabe? Aquela coisa mais cartesiana, né? Isso. E o mais importante, tirar daqui ferramentas práticas que a gente possa usar. Bom, então vamos começar a desmembrar isso? Para começar, tem uma história muito boa do próprio Voss, lá em Harvard. Ele foi fazer um curso super conceituado de negociação executiva. Achando que ia aprender com os grandes acadêmicos, né? Exatamente. E aí ele chega lá e, de cara, os professores, gente de peso, tipo Robert Minuchin, fazem uma simulação bem intensa. Basicamente falam para ele, a gente está com seu filho, Voss. Que jeito de começar, hein? Um susto logo de cara. Total. E ali ele teve um choque, né? Com certeza, porque o mundo acadêmico, muito baseado naquele livro clássico O Como Chegar ao Sim, né? Ele opera muito na lógica da racionalidade pura. Sistema 2 que o Kahneman fala. Aquele mais lento, pensado. Isso. O deliberativo. Só que o Voss, pela experiência dele ali na linha de frente, ele sabia que na vida real, na negociação real, o que manda é o sistema 1. Rápido, emocional, instintivo. Faz sentido. E aí entram conceitos como, por exemplo, a aversão à perda. O medo de perder é muito mais forte que o desejo de ganhar, né? Ah, sim. E outros vieses cognitivos. Isso tudo influencia muito mais a decisão do que uma planilha de Excel ou um argumento superlógico. As pessoas, bom, a gente não é robô, né? Nós somos racionais o tempo todo. E o mais doido é que o Voss, mesmo se sentindo meio perdido no começo lá em Harvard, ele começou a usar umas técnicas básicas do FBI nessas simulações e... E deu um show, né? Deu. Ele conta que uns colegas super brilhantes, tipo um tal de Andy, saíam da negociação sem nem entender direito o que tinha acontecido, mas tinham concordado com tudo que o Voss queria. É o poder da coisa na prática. Foi aí que ele sacou. Essas táticas não eram só para bandido. Funcionavam com gente normal, porque mexem com a nossa psicologia mais básica. E tem uma sacada dele que é ótima, quase engraçada, mas muito profunda. Ele diz que muitos sequestradores agem como homens de negócios tentando conseguir o melhor preço. Sério? Que doido isso. Mostra que, no fundo, a dinâmica da influência, da persuasão, da emoção é universal. O cenário muda, o contexto é outro, mas a essência da interação humana está ali. Falando nesses cenários tensos, a própria abordagem do FBI precisou mudar, né? E não foi por opção, foi meio na marra. Exato. Foi consequência de erros, de tragédias mesmo. Teve um caso que foi um marco. Lá em 1975, Downs contra Estados Unidos, a justiça culpou o FBI por negligência numa ação tática que deu errado. Pesado. Muito. E a partir daí, ficou estabelecido, antes de usar a força, era preciso ter uma tentativa razoável de negociação. Mesmo com livros como Como Chegar ao Sim ficando famosos, essa abordagem só racional continuava falhando em casos críticos, tipo Ruby Ridge, Waco. Situações que marcaram, né? Demais. E se a gente liga esses pontos, fica claro que precisava de algo diferente. E foi essa necessidade que levou ao desenvolvimento da ideia central do livro, a empatia tática. Empatia tática. O que é isso exatamente? É sentir o que o outro sente? Não, não é bem isso. Isso seria simpatia ou compaixão. Empatia tática é diferente. É a habilidade de reconhecer e até verbalizar a perspectiva do outro. Entender os sentimentos que estão por trás do que a pessoa fala, sabe? Entendi.
É mais sobre entender a visão dele. Exato. O Voz descreve como escutar como se fosse uma arte marcial. É ativo, é estratégico. Você busca entender para poder influenciar. É usar a inteligência emocional de forma assertiva. Escutar nesse sentido é a ação mais ativa que você pode fazer. Interessante. E como a gente coloca isso em prática? Como funciona essa empatia tática no dia a dia? Bom, tem duas técnicas de escuta ativa que são a base de tudo. E são até que simples de aplicar. A primeira é a voz de locutor de FM tarde da noite. Ah, eu sei qual é. Aquela voz calma, grave, meio lenta. Essa mesmo. O objetivo é justamente baixar a tensão emocional, sabe? Transmitir calma, controle, confiança, mas sem parecer passivo. O segredo está na inflexão descendente no final das frases. E ele usou isso de verdade? Usou. Ele conta de um assalto a banco no Chase Manhattan, em 93. Ele pegou a ligação com o sequestrador principal, o Chris Watts, que estava super agitado. Voz usou essa voz para acalmar o cara, para manter ele na linha, conversando. Funciona mesmo, então. Funciona sutil, mas cria um ambiente diferente. E complementa bem a segunda técnica, que é o espelhamento. Espelhamento. O que é isso? Parece até bobagem de tão simples. Você só repete as últimas palavras importantes, tipo 1 a 3 palavras que a pessoa disse. Geralmente com tom de curiosidade. Como assim? Me dá um exemplo. Se alguém fala, hoje o dia foi muito estressante, você responde com calma, estressante? Só isso? Só isso. Mas o efeito neurológico é interessante. Cria uma sensação de sintonia, de vínculo. A pessoa se sente ouvida e tende a continuar falando, a explicar mais. Tem até estudo com o garçom mostrando que espelhar o pedido do cliente aumenta a gorjeta. Caramba! Que truque simples e eficaz. Totalmente. E no mesmo caso lá do Chase Voss, usou o espelhamento com o segundo assaltante, o Bobby Goodwin. O cara estava apavorado. Imagino. O Voss foi repetindo a palavra-chave que ele dizia e com isso conseguiu acalmar o cara, construiu um mínimo de confiança e no fim o Goodwin se entregou sem ninguém se machucar. Uau! Então essas duas, voz de locutor e espelhamento, são as primeiras ferramentas para construir essa ponte empática. São a base. E tem um ponto crucial que o Voss insiste muito. Vá devagar. Devagar. Mas a gente sempre quer resolver tudo rápido. Eu sei, é contraintuitivo. Mas a pressa é inimiga da boa negociação. Se você acelera, o outro lado não sente que foi compreendido de verdade. Desacelerar dá tempo para a voz e locutor fazer efeito, para o espelhamento funcionar, para a confiança ir sendo construída, sabe, tijolo por tijolo. Faz sentido. E com calma para construir a base. E o que vem depois? Depois de escutar com a voz de locutor e o espelhamento? Aí entra a rotulagem. Essa técnica é muito, muito poderosa. Rotulagem é tipo dar um nome para a emoção do outro? Exatamente isso. É identificar e verbalizar a emoção ou a dinâmica que você percebe no outro, mas de um jeito suave, hipotético, usando frases como parece que você está um pouco receoso com, ou tenho a impressão que talvez você ache que. Não é acusando, é mais uma observação. Isso. O Voss conta de uma negociação tensa no Harlem. Ele ficou horas falando através de uma porta fechada com os fugitivos. Em vez de gritar ordens, ele começou a rotular os medos deles. Tipo o quê? Ele dizia coisas como, parece que vocês não querem sair, ou parece que vocês estão com medo que a gente invada se abrirem a porta. E isso funcionou? Funcionou. Porque o ponto-chave da rotulagem, e isso é importante, é focar principalmente nas emoções negativas. Negativas. Mas a gente não tenta evitar o negativo. A nossa intuição diz isso, né? Mas o Voss argumenta o contrário. Trazer a emoção negativa para a conversa, nomeá-la, isso tira o poder dela. É como acender a luz para ver o monstro debaixo da cama. Ele some. Que interessante! E a neurociência apoia isso. Estudos como os do Matthew Lieberman, lá da UCL, mostram que quando você rotula uma emoção, diminui a atividade na amígdala, que é o centro do medo no cérebro. E ativa mais o pensamento racional. Exatamente, ativa o córtex pré-frontal. Pensa naquele seu parente que vive reclamando de tudo. Em vez de bater de frente, tenta rotular o sentimento por trás. Puxa, parece que você anda se sentindo meio deixado de lado ultimamente. Muitas vezes, isso já desarma a pessoa.
É uma mudança de abordagem total. E tem mais alguma coisa nesse nível estratégico? Tem sim. Para ser ainda mais proativo, tem a auditoria de acusação. Auditoria de acusação. O nome é forte. É forte, mas a ideia é inteligente. É quase como se confessar antes de ser acusado. Você lista de forma proativa todas as coisas ruins, todas as acusações que você acha que o outro lado pode estar pensando sobre você ou sobre a situação. Como assim? Tipo, Começar uma reunião dizendo: olha, eu imagino que vocês devem estar pensando que a gente é inflexível. Ou, sei que provavelmente parece que a gente está tentando levar vantagem aqui. você fala o negativo antes do outro. Exato. Isso tira o ferrão da crítica antes que ela seja feita. Advogado de defesa faz muito isso, sabe? Chama tirar o veneno. Faz todo sentido, você antecipa e neutraliza. Tem uma história ótima de uma aluna do Voz, a Ana. Ela trabalhava numa empreiteira gigante e precisava renegociar um contrato super delicado com uma empresa parceira menor, a ABC Corp, que estava claramente magoada, ressentida. Situação difícil. Complicada. A Ana e o colega dela prepararam uma lista de todas as broncas que eles achavam que a ABC ia jogar na cara deles. Vocês devem achar que a gente é empresa grande, má. Parece que vocês sentem que a gente tirou algo que era de vocês. E eles falaram isso na reunião? Começaram a reunião falando exatamente isso. A CEO da ABC, que tinha entrado na sala de braços cruzados, carrancuda, ela visivelmente relaxou, concordou com as percepções que a Ana listou e a conversa mudou da água para o vinho, ficou colaborativa. A auditoria limpou o clima, tirou as barreiras emocionais antes mesmo delas serem totalmente construídas. Incrível como lidar com o negativo de frente pode ser tão produtivo. Isso me faz pensar, a gente sempre busca o sim numa negociação, né? O objetivo final. É o que a gente aprende, principalmente em vendas. O sim é o santo grau. Mas o Voz desafia isso, né? Ele fala da importância do não. Exatamente. Ele argumenta que muitas vezes o não é a palavra mais importante no começo de uma negociação. Mas por quê? O não encerra a conversa? Geralmente não. Pelo contrário. Primeiro, dizer não dá para a pessoa uma sensação de segurança, de controle. Ela sente que não está sendo pressionada, que tem autonomia. Isso relaxa. Ah, tira aquela sensação de estar encurralado. Isso. E segundo, o não raramente é um fim. Muitas vezes ele é só o começo da conversa de verdade. Ele ajuda a esclarecer o que a pessoa não quer e isso abre a porta para entender o que ela realmente quer. Lembra da história do Voz tentando entrar para a equipe de negociação? Lembro. A chefe disse não de cara. Pois é. Mas aquilo não o parou? Só mostrou para ele que aquele caminho direto não ia rolar e o direcionou para outro ser voluntário numa linha de apoio a suicidas para ganhar experiência. O não foi um direcionador. Então o não pode ter vários significados. Exatamente. Pode ser ainda não estou pronto, não estou confortável com isso, não entendi direito, eu quero outra coisa diferente disso. É um convite para investigar mais. Diferente do sim, que às vezes a gente fala só para se livrar logo da pessoa, né? Exatamente. O sim pode ser falso, uma fuga. E o talvez. Esse então quase sempre não serve para nada, só enrola. O Voz até sugere que você pode provocar um não de propósito. Como assim? Usando perguntas tipo, seria uma péssima ideia se a gente tentasse? Ou mandar aquele e-mail tipo, você desistiu desse projeto? Isso pode tirar a pessoa da inércia, mesmo que a resposta seja, não desisti, mas... Reacende a conversa. Interessante. Então, se o não é o começo e o sim pode ser furada, qual é o objetivo real? Para onde a gente quer levar a conversa? O objetivo, segundo o Voz, é buscar um está certo. Está certo? Não, você está certo. Não. Essa é a diferença crucial. Você está certo muitas vezes é só um jeito educado de falar tá bom, para de falar. Verdade. A gente usa muito assim. Mas o está certo... essa frase é ouro puro. Ela significa que a outra pessoa sentiu que você realmente entendeu o ponto de vista dela, a situação como ela vê. É um sinal de que ela internalizou e concordou com a forma como você descreveu a perspectiva dela. É o momento do clique. É o momento do clique. Ele conta daquela negociação super longa para libertar um refém americano nas Filipinas, o Jeffrey Schilling. O negociador local, o Benji, usou todas as técnicas. Espelhamento, rotulagem, resumo, descrevendo a visão do sequestrador, o Abu Sabaia, sobre os 500 anos de opressão do povo dele. Nossa, que paciência. Muita.
Até que uma hora o Sabaia falou: está certo. Foi aí que a negociação destravou e começou a avançar de verdade. Uau! E o Voz mesmo admite que passou por isso com o próprio filho. Tentando dar conselhos sobre futebol americano, só ouvia: você tá certo, pai, você tá certo. O filho despachando ele, né? Claramente. Até que o Voz mudou a tática. Usou empatia, resumiu a frustração do garoto do jeito que ele via. E aí finalmente ouviu o está certo. Só depois disso o filho estava pronto para ouvir o conselho. Buscar esse está certo é buscar validação genuína. Entendi. É a chave para mostrar que você realmente compreendeu o outro lado. Ok, então. A gente criou empatia, usou a escuta, entendeu o poder do não e buscou o está certo. Mas, e a hora de falar de dinheiro? De prazos? A parte da barganha mesmo. Ah, sim. A hora do vamos ver, né? Aí entra a fase que o Voz chama, de forma bem direta, de pechinchar muito. Pechinchar muito. Direto ao ponto. Totalmente. E a história dele comprando a Toyota 4Runner vermelha é um exemplo clássico e divertido disso. Ele usou o pacote completo. O que ele fez? Mostrou empatia com o vendedor, fez perguntas calibradas tipo como eu poderia fazer esse preço funcionar para mim, jogou a âncora de preço lá embaixo e foi persistente, mas sempre educado, agradável, até que conseguiu o carro pelo valor que ele queria na cabeça dele. É a aplicação de tudo na hora da barganha. Exato. E para essa fase, ajuda muito entender que as pessoas negociam de jeitos diferentes. O Voz identifica 3 tipos principais de negociador. Quais são? Primeiro, tem o analista. É aquele cara metódico que adora números, dados, detesta surpresa e precisa de tempo para pensar. Como lidar com ele? Com fatos, dados, sem pressionar muito no começo. Dá tempo para ele processar. Depois tem o acomodador. O acomodador. Esse foca muito no relacionamento, é otimista, evita conflito a todo custo. O risco é que ele pode prometer coisas que depois não consegue entregar só para agradar. E aí? Com ele tem que ser amigável, claro, mas usar perguntas calibradas focadas na implementação. Ok, ótimo que concordamos, mas como exatamente vamos fazer isso acontecer? Verificar a capacidade de entrega. Boa. E o terceiro? É o assertivo. Esse é direto ao ponto, focado no objetivo, tempo é dinheiro para ele. E ele precisa sentir que foi ouvido primeiro. Então, com o assertivo, a tática é... escutar primeiro com muita atenção. Usar espelhamento, rotulagem, resumo para mostrar que você entendeu o ponto dele. Só depois você apresenta o seu. E não reagir à agressividade dele, manter a calma. Reconhecer o estilo do outro te ajuda a ajustar a sua dança. Muito útil essa classificação. E para barganhar preço mesmo, tem alguma ferramenta mais específica? Tipo um passo a passo? Tem sim. Ele apresenta o modelo Ackermann. É um processo bem estruturado para barganha de preço. Modelo Ackermann. Como funciona? São basicamente 6 passos. Defina seu preço-alvo. O valor que você realmente quer pagar ou receber. Seja realista. Ok. Ter o alvo claro. Segundo, sua primeira oferta tem que ser bem agressiva. Tipo 65% do seu alvo. Isso serve como uma âncora psicológica poderosa. Joga a expectativa do outro lá para baixo. 65% é baixo mesmo? É para ser. Terceiro, resista à primeira contra-oferta do outro lado. Não aceite de cara. Use empatia, perguntas calibradas. Puxa, esse valor é bem acima do que eu esperava. Como eu poderia chegar nisso? Faça outro justificar a posição dele. Não ceder fácil. Exato. Quarto, faça concessões, sim, mas em incrementos que vão diminuindo. Por exemplo, você sobe para 85% do seu alvo, depois para 95% e, por fim, para 100%. Esses degraus menores no final sinalizam que você está chegando no seu limite absoluto. Ah, interessante. Os passos ficam menores. Isso. Quinto, use números precisos, quebrados. Em vez de oferecer R$32 mil, ofereça R$31.829. Isso passa uma imagem de que você calculou aquilo cuidadosamente, que não é um número chutado, dá mais firmeza. Faz sentido, parece mais pensado. E o último passo? Sexto, na sua oferta final, aquela que bate o 100% do seu alvo, inclua algum item não monetário. Pode ser uma condição extra, um prazo um pouco diferente, um pequeno brinde.
Algo que sinalize, olha, daqui não dá para tirar mais nada em dinheiro. O máximo que consigo é incluir isso aqui. Reforça que você chegou no limite. Nossa, é bem detalhado. E funciona por quê? Qual a psicologia por trás disso? Prientismo do Ackerman está justamente em como ele joga com a nossa psicologia. A âncora super baixa ajusta as expectativas lá no começo. Os aumentos que vão diminuindo fazem o outro lado sentir que ganhou a negociação, que te espremeu, que tirou concessões difíceis de você. Mesmo que você estivesse indo para o seu alvo inicial. Exatamente. É uma engenharia da percepção de vitória do outro lado. Os números quebrados reforçam essa sensação de que você chegou num limite calculado e não arbitrário. Funciona porque lida com a nossa versão à perda e com a necessidade humana de sentir que fez um bom negócio. A psicologia está em tudo mesmo. Fascinante. E isso me leva a um último conceito que parece bem importante no livro, a ideia de encontrar o cisne negro. Ah, sim, os cisnes negros. O termo é do Nassim Taleb, né? Isso. O que são esses cisnes negros na negociação? São aquelas informações totalmente inesperadas, sabe? Aquilo que você nem sabia que não sabia. O desconhecido desconhecido. São fatos ou motivações ocultas que, se descobertas, mudam completamente a dinâmica da negociação. Podem virar o jogo. E ignorar isso pode ser perigoso. Pode ser desastroso. O Voss cita um caso trágico de 81, um assalto a banco por um cara chamado William Griffin. O FBI seguiu o protocolo padrão, achando que ele queria dinheiro, queria fugir, o de sempre. Mas não era isso? Não. Os cisnes negros ali eram, ele já tinha matado reféns antes da polícia chegar, ele não estava interessado em dinheiro e, o pior, ele queria, na verdade, o suicídio por policial. Meu Deus. Como o FBI estava preso aos modelos antigos, não conseguiu perceber esses fatores cruciais a tempo e o desfecho foi trágico. Descobrir os cisnes negros é descobrir a verdade escondida que realmente move o outro lado. Mas como a gente descobre algo que a gente nem sabe que existe? Parece impossível. Não é fácil. Exige um trabalho de detetive mesmo. O Voss fala em investigar a fundo a religião do outro lado. Não no sentido literal de igreja, mas a visão de mundo dele, os valores, as motivações mais profundas, o que realmente importa para ele. Cavar fundo mesmo. Muito fundo. Exige escutativa no nível máximo, revisar suas anotações, fazer perguntas abertas, explorar o que não foi dito, buscar pontos em comum, o princípio da semelhança, para criar conexão e fazer o outro se sentir seguro para se abrir mais. E prestar atenção no que parece estranho. Exatamente. Um ponto crucial. Não descarte comportamentos que parecem loucos ou irracionais. Muitas vezes, esses são os melhores indícios de que tem um cisne negro ali. Pode ser uma informação que a gente não tem, uma restrição que o outro não pode revelar, ou um interesse oculto que não está na mesa. E achar esses cisnes negros te dá vantagem, imagino. Uma vantagem enorme. O Voss fala em 3 tipos de vantagem que você pode ganhar ou usar. A positiva, que é a sua capacidade de dar ao outro o que ele quer. A negativa, que é a capacidade de causar dor ou perda. Essa tem que usar com extremo cuidado, sempre rotulando a intenção para não parecer ameaça pura. E a normativa. Normativa? É usar as próprias regras, normas e padrões do outro contra ele. Apontar inconsistências entre o que ele diz e o que ele faz, ou entre o que ele prega e o que ele pede. Os cisnes negros geralmente revelam qual tipo de vantagem vai ser mais eficaz naquela situação específica. Pode dar uns exemplos de cisnes negros na prática, para ficar mais claro? Claro. Ele conta de um executivo cujo ex-funcionário ameaçava processar por comissões não pagas. O cisne negro não era o dinheiro em si, mas a desconfiança do ex-funcionário na contabilidade da empresa. A solução foi propor uma auditoria externa, o que resolveu a questão. Ah, a motivação real era a desconfiança. Isso. Outro caso, um contato comercial importante parou de responder e-mails. O cisne negro era que esse contato tinha perdido poder e influência dentro da própria empresa dele. Isso só foi descoberto numa conversa mais pessoal fora do ambiente formal. Mudou toda a estratégia, eu imagino. Completamente. E mais um aluno dele estava tentando comprar um prédio. O vendedor estava irredutível no preço. O cisne negro, o vendedor precisava desesperadamente do dinheiro rápido por causa de um problema sério na família.
Essa informação, descoberta por acaso, deu ao aluno um poder de barganha imenso. São coisas que não estão na superfície. Faz todo sentido. São informações que mudam tudo. Bom, então para a gente ir amarrando. No fim das contas, qual é a grande lição que a gente tira dessa abordagem do negocie como se sua vida dependesse disso? Olha, para mim, a mensagem central é que negociação não é só uma batalha de argumentos lógicos de quem tem a melhor planilha. É muito mais uma dança. Uma dança de comunicação, de influência. Que está totalmente ligada à psicologia humana, né? Totalmente. É sobre escutar de verdade. Mas de verdade mesmo. É sobre entender as emoções que estão ali, por trás das palavras que são ditas. É ter a coragem de procurar o que está escondido, o tal do cisne negro. E para isso, a gente precisa superar nosso medo natural do conflito, do desconforto. É uma mudança de perspectiva bem grande. É sim. E talvez, sabe, o pensamento final para deixar aqui seja o seguinte. A negociação mais importante, e talvez a mais difícil, não é com o chefe, com o cliente, com o sequestrador. É com quem então? É com a gente mesmo. É a negociação interna contra o nosso medo de parecer fraco, se a gente mostrar empatia, contra a nossa pressa em julgar o outro, contra o nosso ego que quer ter razão sempre. Nossa, profundo isso. Pensa só, como seria se a gente aplicasse a empatia tática, a rotulagem e as perguntas calibradas, não só para fora, mas para dentro, para entender nossas próprias resistências, nossas próprias motivações ocultas. Usar as técnicas em nós mesmos. Exato. Talvez dominar essa negociação interna seja o verdadeiro segredo. Não só para conseguir o que a gente quer nas negociações externas, mas para construir relacionamentos mais fortes, mais autênticos, mais significativos em todas as áreas da nossa vida. É algo para se pensar, né?